Hoje, segunda-feira, 24 de maio de 2021, eu sou Caio Fonseca e agora as principais informações do momento. Ao vivo você tem imagens da Avenida Lourenço Braga, no centro histórico de Manaus. Trânsito bastante congestionado nessa região por conta da feira, né? O trânsito é complicado normalmente nessa região aí, na Beira-Rio, no porto da cidade de Manaus. Agora, você tem imagens da Avenida de Djalma Batista, no centro, ou melhor dizendo, na região centro-sul da cidade de Manaus. Aqui dá para perceber que o trânsito flui tranquilamente, dá para perceber nos dois sentidos, trânsito fluindo com normalidade. Claro, no direção centro, o trânsito está menos carregado e você ainda vê uma movimentação um pouco mais intensa no sentido centro-bairro. Bom, vamos falar do clima-tempo? Segundo informações da Climatempo para Manaus, é a mínima de 24 e máxima de 32 graus. Probabilidade de chuva de 90% para chover 15 milímetros. Olha que céu bonito, bastante ensolarado. Fique com a gente, o RT1 Notícias já está no ar. Começar essa edição chamando o repórter Danilo Boniek, que está ao vivo no centro de Manaus, para falar sobre os reflexos da cheia do Rio Negro. Danilo, haveria mudança no tráfego de ônibus no terminal da Matriz? Haveria, mas a prefeitura voltou atrás ontem, não foi? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos que acompanham o RT1 Notícias nessa manhã de segunda-feira. Bom, os desvios que seriam feitos na região central do terminal da Matriz não foram feitos. Essa foi uma decisão tomada ontem, no último domingo, pela Prefeitura de Manaus, quando decidiram que o trânsito de ônibus e micro-ônibus, aqueles que fazem o transporte público aqui na nossa capital, continuaria passando por ali pelo terminal da Matriz, por conta que o desvio fossem feitos e afetar ainda mais o comércio que tem ali pela região com esse desvio, Caio. E por falar em comércio, nós estamos aqui na primeira feira flutuante do Brasil, feira que foi inaugurada pela Prefeitura de Manaus na semana passada, né? Aqui estão sendo comportados 220 permissionários da Prefeitura, que devem continuar até os próximos 3 meses aqui no local, cara. Bom, nós estamos aqui sobre o Rio Negro, que hoje atingiu a cota de 29 metros e 89 centímetros, né? Ou seja, 8 centímetros apenas nos afastam daquela cheia histórica de 2012, quando o Rio Negro atingiu aqui em Manaus a cota de 29 metros e 97 centímetros. Cara. Mas por falar em cheias, a cheia do Rio tem proporcionado também aglomerações, cara. Vocês estão acompanhando aí imagens do centro de Manaus, na Praça do Relógio, né? E famílias se reuniram para fazer foto no local, gerando com isso aglomerações, o que é um risco que vai de encontro, né, com as regras, com as recomendações do Ministério da Saúde, da OMS, contra o coronavírus, cara, o combate ao coronavírus. Ao vivo do Centro Histórico de Manaus, ali na primeira valsa flutuante, primeira feira flutuante, em frente à Manaus Moderna, feira que foi colocada ali pelos próximos 3 meses para 220 permissionários por conta da alagação. A rede, né, de esgoto já atinge a região da venda de carnes e peixes da Manaus Moderna. Bom, mas vamos mudar de assunto. A Receita Federal libera a consulta de restituição do primeiro lote do Imposto de Renda 2021. Para esta segunda-feira está liberado, viu? Para saber se a restituição foi liberada, é necessário acessar a página da Receita Federal na internet ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e iOS. O último dia para envio da declaração do imposto de renda referente ao ano base 2020 e também a data para o pagamento do primeiro lote da restituição pela Receita Federal será no dia 31 de maio, último dia desse mês, tá bom? Vamos agora conferir as principais notícias do Real Time 1 na internet. Já te convido a acessar. Vai lá, acessa www.realtime1.com.br. Todas as informações sobre política e economia, cidades, o mundo dos negócios você encontra aqui. Protagonismo, redes sociais catalogam dados que municiam CPI da Covid. Próximo, STF, Nunes Marques assumirá a presidência da segunda turma do colegiado lá do TSF, perdoem. PCdoB vai implantar mandato de rodízio para os mais votados no Amazonas.
É o que diz a esquerda. Bom, notícia de política, a gente já convida Gerson Severo Dantas para falar conosco aqui no Real Time 1. Gerson, final de semana foi movimentado no Rio de Janeiro, e bem movimentado, aglomerado, e com um general da ativa do Exército Brasileiro lá, ao lado do presidente, falando sobre política. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Realmente, o passeio de motocicleta ontem no Rio de Janeiro, promovido pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, trouxe uma saia justa danada, né, para o Exército. Porque, segundo o Estatuto dos Militares do Exército, o artigo 45, proíbe que militares da ativa participem de atos políticos, como era evidentemente o caso de ontem. Pazuello, além de participar, ainda discursou, que é muito grave. As notícias desta manhã é de que ele será transferido para a reserva remunerada do Exército. O alto comando do Exército e o seu comandante, general Paulo Sérgio, ficaram bastante irritados com essa participação dele nesse ato, porque traz o Exército para dentro do governo. E um Exército não é de um governo, o Exército é do Estado. A Constituição é bem clara, é uma instituição permanente de Estado. Não pode estar envolvida com um governo específico. Os militares da reserva podem participar de governos, isso aí é pacificado. Agora, generais da ativa, como é o caso do general Eduardo Pazuello, trazem essa saia justa para o Exército no momento em que o país está vivendo um momento de pandemia gravíssima e com aquelas aglomerações promovidas pelo presidente, que entram ali em choque com as orientações do Ministério da Saúde e com as orientações que Pazuello disse à CPI da Covid que acreditava e que fez campanha para elas, como, por exemplo, o uso de máscara. Ele, além de participar, além de discursar, estava sem máscara, mostrando que essa não é uma das suas principais características, ter respeito pelo próximo. Sei que hoje o dia vai ser animado em relação a isso. Se você me permite também, Caio. Oi. Não, só fazer um comentário, que a gente até ainda há pouco falou aqui na redação do Real Time. Um general de exército, ele passa a vida toda se dedicando, um militar do exército passa a vida toda se dedicando quando faz AMAN, faz vários cursos. E para conseguir chegar a general de 3 estrelas, no caso do general Pazuello, que é general de divisão, é considerado general de divisão, é um trabalho muito árduo e você já tem um período quando se torna general full, né, que depois tenente-coronel, coronel, aí se torna coronel full, ou seja, tem ainda mais um prazo ali, bons anos para você se tornar general. Ser escolhido por 16 generais que ficam em Brasília ali, os generais 4 estrelas, para ver se algum deles te apadrinham e te trazem para dentro do generalato, como eles chamam lá entre os militares. Aí você passa uma vida toda dessa para se envolver em política, já que você tem um cargo dentro de uma instituição de Estado e que você não pode se envolver em política. Para que fez todo um período desse à frente de uma instituição séria, que é o Exército Brasileiro, para fazer isso no final da carreira? Pois é, essa é a grande X da questão, porque ele, como ministro da Saúde, ele atrelou o Exército àquele ministério e é um retumbante fracasso a gestão dele à frente do ministério. Quando ele assumiu, o Brasil tinha pouco mais de 15 mil mortos pela Covid-19 e entregou com 239 mil casos a mais agora em março para o Marcelo Queiroga. Ou seja, sucesso e missão cumprida realmente não foi o forte dele nessa missão do Ministério da Saúde. É verdade, Gerson. Bom, vamos adiante, meu amigo. Quais os próximos destaques do Real Time 1 de hoje? Olha, tem duas coisinhas que eu queria falar para você. Uma curiosidade histórica e outra algo que está acontecendo agora na Câmara Municipal de Manaus. O prefeito Davi Almeida encaminhou na sexta-feira e começa a tramitar hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A votação e a aprovação dessa lei é uma das principais missões do Legislativo. Ele vota no primeiro semestre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é quando o prefeito diz em que pretende gastar, quanto pretende gastar, quais as ideias que ele tem para o ano seguinte. E no segundo semestre, ele encaminha à Câmara Municipal a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Essa de agora, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a LDO. No segundo semestre vem o orçamento propriamente dito, com base naquilo que o prefeito colocou na LDO. Então, a primeira missão do Davi Almeida, a primeira vez que ele vai fazer um orçamento próprio, ele hoje trabalha com orçamento deixado pelo ex-prefeito Arthur Neto, a primeira missão dele é essa.
elaborar essa lei e dizer, ano que vem eu vou investir nisso, nisso e nisso. E nós estamos agora destrinchando para logo mais colocar no nosso portal realtime1.com.br todos os detalhes dessa primeira lei de diretrizes orçamentárias encaminhada pelo prefeito Davi Almeida. A segunda coisa é uma curiosidade histórica. Você falou aí logo na abertura da nossa programação que hoje é 24 de maio. Sabe o que aconteceu no dia 24 de maio? Manaus libertou seus escravos em 1884. Segunda cidade do país a libertar os escravos negros. E é por isso que essa é uma data tão importante e deve ser lembrada. Verdade, Gerson Severo Dantas, verdade. Inclusive, Gerson, falando até de um aspecto pessoal, a minha bisavó foi uma dessas pessoas libertadas nessa data de 24 de maio. É uma data que simboliza muito para todos nós. É verdade, a gente costuma valorizar muito coisas de fora, né? Mas Manaus tem uma importância histórica para o Brasil que a maior parte dos amazonenses não percebe. Essa coisa de ter sido a segunda cidade brasileira a libertar seus escravos deve ser motivo de orgulho. E um fato curioso, 4 anos antes da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 1888, 4 anos antes. Dia 13 de maio. O Amazonas também, a gente tem aquela rua 10 de julho, em homenagem ao dia que, 2 meses depois de 24 de maio, a província do Amazonas libertou seus escravos negros. Que bacana, data importante para se comemorar. Data muito importante para se comemorar mesmo, Gerson Severo. Muito obrigado pela tua participação, meu amigo. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço. Abraço. Para você, continue no nosso canal no YouTube, o Real Time 1 Notícias. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E se inscreve no nosso canal, aperta lá o sino porque você vai receber todas as notificações. E claro, as informações aqui durante todo o dia na nossa programação. E não esquece também, porque no realtime1.com.br você tem informações durante todo o dia do mundo da política, o mundo dos negócios e também sobre a cidade de Manaus. Real Time 1, informação com responsabilidade e credibilidade. Até mais.